À beira do Atlântico, na vasta Baixada Campista, ergue-se um cenário que reúne história, natureza e cultura. O Farol de São Tomé, único balneário do município de Campos dos Goytacazes. Hoje famoso pela intensa atividade pesqueira e pela programação cultural que agita o verão, a origem da praia remonta a milhares de anos, quando correntes marinhas e processos sedimentares formaram o Cabo de São Tomé. Essa ponta de terra, avançando sobre o oceano, se tornaria séculos mais tarde um marco inconfundível para navegadores. A formação do Cabo de São Tomé é resultado de uma luta muito grande entre o mar e o Rio Paraíba. Imagine que o Rio Paraíba se bifurcava aqui na altura de Campos, onde seria Campos, né? E um braço se dirigia para o Cabo de São Tomé, que não existia ainda. Não existia, na verdade, a Baixada. E uma corrente marinha muito forte na direção de Macaé ao Cabo de São Tomé, que futuramente vai surgir, se encontra com essa corrente. Então a corrente empurra o rio para dentro, o rio empurra a corrente para fora. E dessa luta foi se formando a planície de Restinga. E no caso aí, o rio acabou perdendo. O mar conseguiu fechar a foz desse canal e disso aí resultou o Cabo de São Tomé. No início do século XVI, as primeiras expedições portuguesas de exploração da costa brasileira partiram entre 1501 e 1503, sob o comando de Gaspar de Lemos e Gonçalo Coelho, contando também com o renomado cartógrafo Américo Vespúcio. Durante a viagem de 1501, após se encontrarem em Cabo Verde com a frota de Pedro Álvares Cabral, que retornara das Índias, os exploradores seguiram pelo litoral brasileiro, nomeando cada terra avistada de acordo com o santo ou festividade do dia da chegada. Assim, em 21 de dezembro de 1501, chegaram a um cabo que se projetava mar adentro. Por ser dia de São Tomé, o batizaram com o nome que atravessaria os séculos, Cabo de São Tomé. Atualmente, essa mesma faixa litorânea é muito mais que um ponto geográfico no mapa. É um destino de veraneio onde a tradição pesqueira convive com a modernidade das pousadas, eventos culturais, atividades de lazer e exploração offshore. O Farol de São Tomé é, portanto, um lugar onde passado histórico e geografia natural se entrelaçam para contar uma história que continua viva à beira-mar. Antes mesmo da chegada dos colonizadores europeus, conhecido como Sete Capitães, em meados do século XVII, as populações indígenas já viviam na região do Cabo de São Tomé, explorando o mar e os rios com técnicas tradicionais de pesca e caça. Com a instalação das Seis Marias e currais pelos colonizadores, essas práticas se intensificaram, incorporando novos métodos de pesca adaptados ao ambiente local. Apesar dessa longa história de convivência e trabalho no mar, os vestígios que chegam até nós são exclusivamente registros materiais, como informações sobre embarcações, técnicas de fabrico de redes e estruturas, não havendo documentos escritos que detalham a vida e as técnicas dos primeiros pescadores. E a atividade pesqueira só vai deixar registros materiais e não registros escritos. Tanto assim que os historiadores de São João da Barra sustentam que pescadores provenientes de Cabo Frio chegaram aqui na região 10 anos antes dos Sete Capitães. O que eu não duvido, não. Os pescadores teriam vindo de Cabo Frio, se instalado em Atafona e depois iniciado uma colonização contínua a partir de Atafona em 1622. Os Sete Capitães também fizeram isso em 1632. A diferença é que os Sete Capitães deixaram um roteiro escrito. A gente tem assim, a primeira representação pictórica, a primeira representação por desenho,
de pescador nessa área em 1815. Foi um naturalista alemão que, passando por essa área e enfrentando uma chuva muito grande, já anoitecendo, ele pediu abrigo a pescadores e ficou na casa de um pescador. A costa do Cabo de São Tomé esconde um histórico silencioso de tragédias no mar. Desde os primeiros tempos da navegação na região, o risco de naufrágios já era conhecido. Não por acaso, manuais antigos alertavam: mantenha distância do cabo. Correntes traiçoeiras, bancos de areia ocultos e mudanças repentinas de tempo tornavam a travessia uma ameaça constante. Diversas embarcações sucumbiram a esses perigos. Em 1849, naufragaram ali a galera francesa Marie e o brigue inglês Amélia. Em 1928, o cargueiro belga Roy Leopold foi atingido por um violento temporal e sucumbiu nos Baixios com um carregamento de 8.000 contos de réis. Em 1976, foi a vez do rio Capibaribe, da Sociedade Paulista de Navegação Matarazzo. Mas o naufrágio mais emblemático não foi causado apenas pela força da natureza, e sim pela guerra. Em 19 de julho de 1944, o navio auxiliar Vital de Oliveira, da Marinha do Brasil, navegava entre o Rio de Janeiro e as bases navais do Nordeste. Quando passou a cerca de 20 milhas ao sul do Farol de São Tomé, foi atingido por torpedos lançados pelo submarino alemão 1861. O ataque foi rápido e devastador. Em poucos minutos, o Vital de Oliveira afundou. 99 dos 275 militares a bordo perderam a vida. Foi a única embarcação da Marinha Brasileira afundada por forças inimigas durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, este e outros destroços repousam no fundo do Atlântico. Em meio aos perigos do litoral norte fluminense, marcado por correntes traiçoeiras e naufrágios frequentes, surgiu a necessidade de um guia confiável para navegadores. Foi assim que nasceu o Farol de São Tomé. Foi notado, a partir de 1850, com o aumento do comércio para a capital, para Rio de Janeiro, que essa área necessitava de alguns faróis para realmente fazer o auxílio à navegação. Então a Ilha de Santana, de Macaé e aqui o Farol de São Tomé foram identificados. Todo feito em ferro fundido, o farol foi projetado pelo engenheiro britânico Alexander Mitchell e fabricado pela prestigiada firma francesa Barbieri Fenestri. Em 1881, suas peças chegaram pelo Porto de São João da Barra e de lá foram transportadas até a Ponta do Cabo. A montagem seguiu o sistema Mitchell até alcançar 50 metros de altura. Do topo, sua luz podia ser vista a 25 milhas náuticas, o que equivale a 40 quilômetros, orientando embarcações e evitando tragédias. Ao acender-se a chama do combustor e retirar-se as cortinas da lanterna, a luz se espalhou em todas as direções, sinalizando não apenas a segurança à navegação, mas também o início de uma nova era no Cabo de São Tomé. Um marco na sinalização costeira que até hoje segue vigilante sobre aquelas águas. O fato dele ser essa construção que foi concebida por Alexander Mitchell, já cego, né? Um irlandês já cego, já é algo muito interessante. E o fato dele ter sido o primeiro radiofarol da Marinha, né, em 1933, também é outro fato histórico muito importante para a gente. O fato de algumas famílias daqui da região de Campos terem trabalhado como faroleiros, como a família Areias, passou 70 anos trabalhando continuamente como faroleiros e depois um dos filhos dessa família veio a ser almirante e diretor de hidrografia e navegação, almirante Areias. Então há muitos aspectos históricos, pitorescos,
que ligam a história da Marinha, a história do país, ao farol de São Tomé especificamente, né? Outros faróis foram erguidos na região, tendo como função auxiliar na navegação mais próxima da costa, como é o caso do farol instalado na entrada da Barra do Açu, em 29 de outubro de 1948. Com estrutura em alvenaria e alcance de 12 milhas, cerca de 19 quilômetros da costa, este farol foi destruído em uma ressaca no mar no ano de 1980. Outro farol, de menor porte, foi construído nas proximidades, apelidado de farolzinho. Ali é um farolete, né? Os faróis, eles têm, às vezes, a função de aproximação de pequenas embarcações de pesca e, por isso, eles são faróis menores, com menor alcance, mas que servem principalmente para pequenas embarcações que estão tentando chegar, por exemplo, na barra de um rio ou chegar num ancoradouro, num local abrigado. E esse farol aqui é um farol para navegação costeira. Ele tinha um alcance que ultrapassava 20 quilômetros em termos, 17 quilômetros em termos de alcance geográfico, mas chegando até 40 quilômetros em termos de alcance luminoso. Então esse é um farol para o navegador, ao passar ao largo, evitar de entrar numa área que tem um perigo de navegação, no caso o bauxio. E aquele farolete não, ele é um farolete para guiar o navegador, guiar a pequena embarcação para um local de abrigo. A praia, que hoje é conhecida pela grande movimentação no período de alta temporada, já foi uma localidade pacata, formada basicamente por moradores e pescadores. As residências, construídas em madeira ou com materiais orgânicos, eram cobertas de tabua, proporcionando uma paisagem bucólica. A vida ali era marcada por relações mais próximas e um ritmo distinto, muito diferente do que vemos hoje. A transformação do farol em balneário é mais recente ainda. A gente vai ver que, voltando, por exemplo, década de 60, o farol não funcionava ainda como um balneário importante. Eram algumas casas que existiam lá, casas de pescadores também, as famosas casas de palha, que a gente pensa que isso, a casa de palha só existiu no Açu, que era chamada de cidade de palha. Não, para os pescadores, as casas eram feitas, os pescadores faziam casas com telhado de palha. As casas eram todas praticamente cobertas de tabua e as paredes eram feitas de... eu não sei como é que se dá o nome aquilo, era uma trama de bambu com uma folha de um coqueirinho, uma coisa assim, parecia uma folha de coqueiro mesmo, que era colocada dentro daquela... Pela fotografia você vê, a nossa casa era assim, só que a nossa casa era coberta de telha. Então a nossa casa foi a primeira que foi coberta de telha e depois a primeira casa de alvenaria foi a do meu pai. Mas as casas principalmente eram feitas de madeira. Tinha um cidadão italiano que morava em Baixa Grande, que se chamava José Tripari. Esse seu Tripari tem até rua com o nome dele lá em Baixa Grande. E uma pena que ele não deixou, quer dizer, o sobrenome dele não vai ficar, porque ele teve 8 filhas e nenhum filho. Então as filhas, lógico, foram se casando e o sobrenome foi se perdendo, né? Mas as casas eram todas feitas por ele. Todos se conheciam aqui na praia. E a gente saía à noite cantando reis, fazendo serenata por aí, porque o meu cunhado tocava violão e tinha uma voz maravilhosa. E ele saía tocando violão, cantando aquelas músicas tradicionais de serenata, né? E a gente saía na casa dos amigos cantando serenata por aí pela praia. Era a programação daqui. A transformação dessa pacata vila de pescadores em um balneário só começou na década de 1960. Foi quando o governo do estado do Rio de Janeiro lançou um programa de turismo social, com o objetivo de oferecer opções de lazer para a classe trabalhadora, criando balneários com campos acessíveis. Em julho de 1962, numa área doada por Firmino Saldanha, foi inaugurado o balneário do Farol de São Tomé,
coincidindo com a entrega da Estrada do Açúcar, uma rodovia que ligava o centro da cidade ao litoral. Apesar de seu crescimento como balneário turístico, a pesca artesanal permanece como principal atividade do Farol de São Tomé. Durante o ano todo, essa tradição movimenta a praia e garante o sustento das famílias, especialmente na baixa temporada, quando o turismo diminui. Aqui, a principal espécie nossa, que é inquestionável, é o camarão sete barbas, né, com a fauna acompanhante barba russa e o Santana. Temos também o camarão, a gente fala VG, que é o camarão rosa verdadeiro, né, que está aqui é o que garante a plena sobrevivência e a economia local, essa atividade de pesca. Mas temos as espécies, pargo, que é uma espécie aqui da nossa região muito forte, né, mas é pouco explorada, muito pouco explorada pelo nosso pessoal aqui, né. Peixe de caídas diversos, né, como cação, a curvina, a pescada, né, mas não é tão forte, mas temos aqui, temos algumas pessoas que exploram, né. A lagosta, né, que chama lagosta cavaca, que se conhece aqui, também pouco explorada, mas quem exerce a atividade da captura do pargo, à noite ele deixa o mesmo material para fazer a captura da lagosta, né. E dentro da pesca de arrasto de parejo ou de rede de espera, que é a rede de pescadinha que a gente fala, nós temos que também é bem forte, que principalmente no período do verão, é a pescaria de pescadinha, com rede de espera. A pesca no Farol de São Tomé é uma cadeia produtiva que vai muito além da captura dos peixes. Algumas mulheres participam diretamente da pesca artesanal, enquanto outras atuam em funções igualmente fundamentais, como a limpeza e a comercialização do pescado. Essa colaboração entre homens e mulheres torna a pesca uma atividade familiar essencial para o sustento da comunidade e a manutenção da atividade pesqueira. A forma como elas, algumas na realidade pescam, né? Poucas, né? Mas a maioria é no beneficiamento e na comercialização, né? No caso, como eu, depois de estar aqui na colônia, no meu caso depois de estar aqui, por exemplo, mas no momento que falando assim para entender o cenário de outros pescadores, né, inclusive do mar também. Eu vou pescar, quem vem encontrar comigo quando eu chego da pescaria para ajudar a arrumar aquele peixe no isopor, botar um gelo, levar para casa ou levar para o local onde nós vamos fazer o beneficiamento, ou às vezes gelar e passar para outra pessoa, quem ajuda nesse papel é a esposa, é a mulher do pescador, entendeu? A chamada nesse momento pescadora, mas o governo criou-se uma coisa de apoio à pesca, não é apoio à pesca, ela é uma pescadora, ela é uma pessoa que exerce a atividade, porque ela está diretamente ligada. Por quê? Porque ela vai ter que ajudar a gelar aquele peixe, além de já ter preparado um almoço, alguma coisa, põe aquela roupa suja para depois cuidar, ela vai ajudar a gelar um peixe, vai ajudar a cortar um peixe, entendeu? Vai ajudar a colocar aquele peixe depois que gelou, fez o corte, fez tudo que a gente fala gelar e cortar, porque é o seguinte, o peixe você tem que chegar e botar ele no gelo, você vai cortando, mas tem que estar no gelo, senão ele perde qualidade. Gelando, cortando, depois barquetear aquilo e colocar no freezer. Aí quando chega nesses momentos, quem fica com a parte que é a pior parte, no meu entendimento, que eu tenho experiência com as duas coisas, inclusive acompanhando a minha esposa, é a pior parte. A pior parte não é pescar. Pescar pra gente acaba sendo, é um trabalho, é uma profissão, mas lá naquele momento você está exercendo, tem dia que você não está legal, como qualquer outra profissão, mas pra gente é como se fosse uma diversão, porque a gente gosta, a gente ama o que a gente faz. Pescaria, pescador, raramente um pescador não gosta. Acontece que a parte pior é essa, eu considero assim, porque eu fiz muito, mas aqui, a vontade era não fazer. Chegar, a vontade é só botar o peixe ali, alguém se vira com aquilo ali, entendeu? A realidade do pescador é essa. Então você chega, você vai trabalhar e a mulher está junto, normalmente as mulheres estão junto com o pescador para cortar, preparar aquele peixe, entendeu? Isso, principalmente hoje, com essa evolução muito maior, que ninguém quer comprar um peixe sujo, todo mundo quer comprar um peixe limpo, né? E é a forma também de agregar valor e aumentar a renda dentro do núcleo familiar. A pesca reúne um vasto conjunto de saberes práticos e no Farol de São Tomé não é diferente. Adentrar ao mar exige coragem, técnica e um profundo entendimento da natureza ao redor. Os barcos são lançados ao mar com a ajuda de tratores, enfrentando de imediato as grandes ondas que batem na costa. Para navegar com segurança, os pescadores dependem tanto das tecnologias disponíveis quanto do conhecimento dos ventos, das marés e até das constelações, estas últimas utilizadas por séculos para guiar navegadores pelos oceanos de todo o mundo. A utilização da estrela, por exemplo, eu vinha de Macaé, que eu pesquei muito em Macaé, né? Então eu vinha de lá para cá, quando eu chegava em frente a Quissamã, até a Quissamã eu vinha com o espelho do barco lá no farolzinho da ilha.
Mas aí já ia sumindo um farolzinho da ilha para mim, eu tinha aqui um grupinho de constelação, eu botava a ponta do mastro ali. Aí eu vinha dar aqui certinho, sem problema nenhum. Porque se não tivesse, porque a gente nunca possuiu uma bússola no barco, nenhum aparato assim de sinalização. Aí a gente viajava assim, ou pelas estrelas, como eu viajei muito assim, ou pelo farolzinho da ilha. Esse conhecimento adquirido ao longo de anos de prática é essencial para lidar com as condições variáveis do mar. Durante as tormentas, entender os ventos, as correntes e o comportamento das ondas ajuda o pescador a tomar decisões que podem garantir a segurança da embarcação e da tripulação. Saber interpretar esses sinais naturais permite minimizar os riscos e conduzir o barco mesmo em momentos desafiadores. De vários existe um que esse eu não consigo, gostaria de esquecer, mas não dá. Eu sofri um naufrágio. Nós pescamos um dia antes, um mansinho, tranquilo. Já no outro dia, o ventinho amanheceu de leste e nós saímos, aí saiu um número de barco maior, que tinha terminado de uma ressaca, né? E quando nós chegamos lá, que largamos a rede, arvejou tudo, vento sul, um temporal de vento sul. O mar arvejou, coisa muito séria, muito triste. Já tinha sumido 3 barcos. E eu não sabia que eu era o próximo, né? E eu com um motorzinho pequeno, os novatos de leme, esperava eu marcar a quadra, quando eu acelerava, eles com motor forte me passavam. Aí eu voltava. Chegando na entrada do Xexé, mais ou menos 1 quilômetro da beirada para fora, eu olhei para trás assim, o Recosto já estava aproximando do barco. Aí não deu tempo e o barco ainda correu uns 2 metros e tombou. Aí eu digo, meu Deus, meu Deus. Aí não, aí tombou, bati com essa costela aqui na borda de fora, viajando para lá, o barco tombou para lá, a borda de fora eu caí com a costela nela. E quando eu saí de fundo da água assim, a casinha separou do barco, do casco. O casco só estava com um gabinete assim parecendo, e a casinha assim a uns 3 metros, pelos água levando. Aí eu virei e falei assim, ai meu Deus, além de perder meu barquinho, perdi minha vida. Eu digo, meu Deus, meu Deus. Tentei parar as cordas para amarrar na casinha, para a casinha boiando e ficar vigiando o barco, né? Aí não deu mais tempo. Aí parei mais um pouco, não saiu nada, digo, meu Deus, a única solução é ir nadando. Aí comecei a nadar, com uns 10 metros parecia uma coisinha assim, mais assim. Eu fui para aquele trocinho que parecia assim, nadei, cheguei, uma taubinha da casinha soltou. Eu digo, taubinha, você não aguenta meu peso, mas eu vou agarrar com você por consolo. Aí apanhei ela, aí botei logo no braço esquerdo, na mão aqui. Aí eu botava ela assim, né, para dar pressão na água, aí fui. Quando cheguei na metade, aí cansava, né, mudava. Aí fui só remanejando. Quando cheguei na metade da viagem, eu comecei, eu tenho fé em Jesus, que Jesus vai montar na areia. Tenho fé em Jesus, não parei mais. Cheguei na beiradinha assim, veio um recosto de mar. Recosto é um banzeiro de água que não quebra, a gente dá o nome de recosto. Me empurrou lá em cima da barranca, a barranca estava mais alta do que eu. A erosão fez logo uma rampa ali. Eu entrei com a perna esquerda e os 2 braços assim, tombando areia, tombando. Quando o pé aqui entrou assim que firmou, eu me joguei para cima. Aí veio outra frase, disse assim, meu Deus, eu estou forte ainda. Mas não vou parar aqui não, porque se eu desmaiar aqui, o vento me enterra de areia. Do casarão para lá tem uma meia curvinha assim na estrada, parecia um carro indo. Digo, oh, meu Deus, é bem um carro lá. Aí eu conheci o carro. O carro era um Maverick de um amigo meu, que está aí vivo até hoje, já bem idoso, seu Henrique. Ele fez assim e disse assim, Batista, você já deixou seu barquinho lá no Açu? Aí eu disse assim, eu nem sei como que eu estou vivo aqui, que eu tombei lá na entrada do Xexé, onde que eu vim sair? Ele ficou pálido, calma, seu Henrique. Eu perdi meu barquinho, mas estou aqui, graças a Deus. Só queria pedir ao senhor, se puder, o senhor me levar lá na primeira rua da Vila do Sol, daqui para lá, que lá eu desço, e eu descendo lá, eu pego o embate das casas para me andar, que aqui eu não estou conseguindo andar não. Foi chegando ali, pertinho da rua assim, quem é que vai para lá a pé? O meu saudoso pai. Aí eu fui e falei assim, seu Henrique, o senhor me deixa aqui,
porque papai está vindo ali, eu desço com ele agora a rua. Além das técnicas e do conhecimento prático, os pescadores carregam consigo uma rica tradição oral, cheia de histórias sobre os mistérios e elementos desconhecidos do mar. Um exemplo é a narrativa do famoso Monstro de Macaé. Chegou um boato aí entre os pescadores, na época muitos pescadores de caída e tal, chegou um pescador apavorado com um boato que tinha uma história de um monstro de Macaé, uma história de um monstro de Macaé e tal, isso chegou a sair até matéria de jornal, né, e mostraram assim eu vou dizer assim, não sei se a palavra vai ser, tipo uma caricatura de um monstro realmente, tá? E aparecia aquilo, tá, um troço meio curvado assim. E ficou aquele pavor, né? E a gente pescava, na época eu pescava com rede de caída. A rede de caída a gente saía de tardezinho, né? Colocava a noite, passava a noite toda no mar e tirava de manhã. Mas com esse boato desse monstro de Macaé, né? Que inclusive parecia, como eu falei, uma caricatura de um monstro realmente na mídia na época, jornal, aquela coisa toda, que o pescador tinha visto, pescadores da região tinham visto esse monstro aqui na região, criou aquele pânico, aquele pavor. Quem ia para o mar para ir voltar, já ia com pânico. Você imagina quem ia para ficar, para dormir à noite no mar, para vir no outro dia de manhã, né? Mas ficou aquela coisa aí, todo mundo naquele pavor e tal. E ficou a história do monstro por um bom tempo, um bom período, né? Mas depois vai se passando, o pessoal vai perdendo temor. Entrou um período, não sei se era o próximo período de verão, quando as baleias passam nessa região, né? E hoje tem menos incidência, mas na época tinha uma incidência bem maior, né? A baleia jubarte, acho que era jubarte, vinha muito na costa, aqui no período de calmaria. Então, aí certa feita, eu tenho um cunhado, né, que o bicho era meio loucão e tal. Aí a gente vindo de fora lá e tá vendo aquela coisa parecida com o tal desenho que a gente tinha visto na imprensa e que tinha se boatado, né? E aí falou, rapaz, vamos chegar perto, estamos todos com medo, rapaz, vamos lá perto para ver. Aí foi aproximando, foi quando a gente aproximou lá, a gente viu que, na realidade, a gente acredita que esse monstro que disseram que tinham visto, né, na realidade era uma baleia amamentando, que de fato, quando a gente aproximou, né, ela estava numa posição bem parecida com a tal foto que apareceu na mídia da época, que o pescador descreveu, né? Realmente fizeram uma caricatura, que o pescador, ninguém viu, ninguém tirou essa foto, né? O pescador descreveu e a imprensa foi e construiu aquela coisa parecida. Mas a coisa era bem parecida com uma baleia amamentando, a gente aproximou, era uma baleia que estava de cauda pro alto e a gente olhava assim, estava o filhotão, né? Ali amamentando. E aí a gente chegou e falava com o pessoal que era baleia, mas demorou muito para acreditar. Mas ficou durante um bom tempo o mito do monstro de Macaé aqui nessa região, mas acredito eu, né? Diante do que eu pude ver também, e fiquei apavorado na época, mas eu acredito que era uma baleia amamentando. Mas criou um pânico muito grande entre a classe pesqueira aqui naquela época, em relação ao monstro de Macaé. A dinâmica do balneário e da pesca foi muito modificada pelo setor petrolífero. A história da exploração do petróleo em Campos começa muito antes das plataformas offshore. Nos anos 1920, na antiga fazenda Boa Vista, o coronel Olavo Saldanha notou algo incomum. De um poço escavado em busca de água, jorrou um líquido escuro, inflamável, com cheiro de querosene. Era o primeiro indício do ouro negro sob o solo campista. Movido pela curiosidade, Saldanha construiu uma plataforma rudimentar e depois se associou ao grupo Henrique Lage, mas a iniciativa terminou em explosão e fracasso. Ainda assim, entre 1922 e 1924, o Ministério da Agricultura realizou discretas sondagens, todas sem sucesso. Após a morte de Saldanha, o poço foi selado e a história parecia esquecida. O sonho ressurgiu em 1945, quando o geógrafo Alberto Lamego publicou um estudo que reacendeu o interesse pela região. Em 1959, a Petrobras criou o posto pioneiro Alberto Lamego, no Xexé. Outra tentativa, outro fracasso. Foi apenas em 1974, em pleno mar do Cabo de São Tomé, que os navios sonda Ciclone e Petrobras 2 revelaram o que muitos já haviam imaginado: uma gigantesca jazida de petróleo a 80 quilômetros da costa. A partir dali, a história de Campos e do Farol de São Tomé mudou para sempre. A Bacia de Campos ela começou a exploração na década de 70, né?
A gente teve no Brasil a exploração de petróleo com a Petrobras a partir da década de 50. Porém, aqui na Bacia de Campos, por ser em região marítima, né, offshore, como a gente chama, essa exploração ela se deu a partir da década de 70 e foi se desenvolvendo de forma muito rápida, né? A Bacia de Campos, ela na década de 70, quando ela começa a exploração, é interessante porque hoje é uma produção pífia, né? 15 mil, 20 mil barris de petróleo, mas isso, para a época, era muita coisa. Quando chega a 100 mil barris, aí vai tendo os marcos, né? 200 mil barris, 300 mil barris, chegou a quase 2 milhões de barris a produção da Bacia de Campos, entre 2010 e 2015, e a gente chegou a representar para a produção de petróleo brasileira 80% dessa produção de petróleo. A exploração petrolífera na região do Farol de São Tomé trouxe desafios significativos para a pesca artesanal local. A presença de plataformas e a intensificação do tráfego marítimo interferem no habitat natural dos peixes, afetando a biodiversidade e reduzindo a disponibilidade de recursos para os pescadores tradicionais. Além disso, riscos ambientais, como vazamentos de óleo, representam ameaças diretas à qualidade das águas e à saúde dos ecossistemas marinhos. E se isso causou impacto à atividade pesqueira, causou muito impacto. Primeiro que os navios pesqueiros, os barcos pesqueiros, não podem se aproximar das plataformas de exploração de petróleo. Existe um limite para aproximação. Segundo que, embora digam que não, existe vazamento. Existe vazamento de petróleo na exploração e isso contamina a água, e isso afasta os peixes, isso diminui o estoque, como os pescadores falam, o estoque de peixes que podem ser pescados. Então, a atividade petrolífera, de fato, afetou a atividade pesqueira. Além do impacto para a atividade pesqueira, o aquecimento do setor offshore e a implantação de um heliporto em 1998 para embarque e desembarque de trabalhadores das plataformas de petróleo influenciou fortemente na movimentação do balneário. Apesar disso, na baixa temporada, o movimento cai consideravelmente e se fazem necessárias ações de fomento ao turismo nas outras épocas do ano. A parte hoteleira, né, se beneficia muito. Agora aí com o heliporto, muitas hospedagens, traz muita hospedagem, né? Você vê que a Praia do Farol de São Tomé, anos lá atrás, a gente conhecia assim, uns 2 hotéis, né? Que tinha famosos aqui na praia, tinha 2 hotéis. Mas agora, no decorrer dos anos, né? Com o heliporto funcionando aí para mais de 20 anos, então cresceu muito. Você vê que o Farol de São Tomé hoje tem muitos hotéis, tem pousadas, né? Dá para você escolher de uma ponta a outra. Então, beneficiou muito essa questão aí da parte hoteleira. Então, o Farol é totalmente atípico, né? A gente trabalha muito durante 3 meses no ano para sobreviver, a gente fala o inverno, né? O restante dos meses. A gente tem que contratar, às vezes, até 100% a mais de mão de obra nessa época do verão. Para a gente é um pouco difícil, porque todo ano a gente treina mão de obra. E termina o carnaval, passou a Semana Santa, a gente tem que demitir aquelas pessoas de novo. E no ano seguinte, começa tudo novamente a partir de novembro, outubro, novembro. Mas assim, é um movimento muito grande durante a alta temporada na praia. Uma das iniciativas propostas pelo poder público para o desenvolvimento de Farol de São Tomé é a implantação de um terminal pesqueiro na localidade, com o objetivo de dotar a área de uma melhor estrutura para os pescadores, para o beneficiamento e para a distribuição do pescado. Mas a iniciativa divide opiniões entre o poder público e representantes da pesca artesanal e as entidades de preservação ambiental. A gente apresentou um projeto do terminal pesqueiro do Farol de São Tomé em várias instâncias, em 2 ministérios em Brasília nesse tempo inteiro. Eu considero o Farol de São Tomé o lugar mais estratégico do Brasil para uma estrutura mais moderna e ligado à pesca artesanal
que nós temos. Todo o litoral brasileiro, se você olhar, nós temos aí Itajaí, nós temos no Rio Grande do Norte, alguma coisa em Belém, nenhum chega perto da estrutura que nós temos. Até a própria indústria do petróleo traz para a gente cardumes, né? Porque você tem todo um movimento, inclusive de alimentos, que não deveria, mas existe. Então nós temos uma estrutura no Farol ligada em canais artificiais a partir, por exemplo, das lagoas de Campos, notadamente a Lagoa Feia e a Lagoa de Cima, que vem do Imbé, que a gente criou um programa pautado para chegar no terminal pesqueiro, que eu chamo de Rota do Pescado Campista. Começa lá no Imbé, lá na lagoa, nas cachoeiras, Cachoeira do Mocotó, Rio Imbé, Rio Mocotó, Rio Urubu, e vai parar lá no Açu, lá no Pelag, no Parque Estadual da Lagoa do Sul. Quer dizer, começa no Parque Estadual de Zingano e termina no Parque Estadual da Lagoa do Sul. São 140 quilômetros de lâmina d'água, cujo coração desse projeto é o terminal pesqueiro, que já existe de forma rudimentar. Então, para nós e para mim, enquanto secretário de Pesca nesses 4 anos, o propósito maior que resolve o problema do Farol de São Tomé é melhorar a infraestrutura do terminal pesqueiro e melhorar a infraestrutura das estradas que chegam ao terminal pesqueiro. Então, o terminal pesqueiro, ele é o coração de um processo de construção de uma nova cadeia produtiva para pesca artesanal. Nós não estamos falando aí da pesca em cativeiro ainda, que tem todo o potencial. Nós estamos falando daquele pescador que vai ao mar, pesca, como acontece em vários lugares do mundo, e volta com a sua produção para comercializar. E aí ele tem que ter uma facilidade para descarregar. Vamos lembrar entre nós aqui, e lá você pode mostrar a imagem depois, aquela tarefa de um barco entrar no mar no Farol de São Tomé, a partir de um arrasto daqueles tratores, parece esporte de alto risco em Nazaré, em Portugal, que é para aquelas pessoas que surfam naquelas ondas de 20 metros. Isso não tem perspectiva futura. Qualquer jovem que vê isso vai querer outra tarefa. Sobrou isso, eu vou fazer isso. Sobrou isso, eu vou para a atividade agrícola. Não pode ser. Tem que ser um propósito de vida, de geração de emprego e renda, para que ele possa sustentar a sua família de uma maneira qualificada. É isso que o terminal de pesqueiro faz. Então você vai construir o terminal pesqueiro para quem? Está se falando em construir um terminal pesqueiro para atender a região. Tá, você conhece também a região, tem Macaé tem um histórico para apresentar, Quissamã tem um histórico para apresentar, Atafona tem um histórico para apresentar, São João da Barra, como um todo, São Francisco. Não, há um envolvimento da sociedade política que fala do terminal pesqueiro, mas não houve a representação, que além de falar, que eu vou falar com uma liberalidade, que todos esses que eu falei aqui, em termos de representantes, colônia Z3 de Macaé, Z27 de Quissamã, Z19 aqui, Z2 de Atafona, Z1 de São Francisco, né? Isso na questão litorânea, dentre outros que temos aqui na região noroeste, está sendo debatido isso com essas representações, se é uma questão, se o terminal pesqueiro de Campos, Farol de São Tomé é regional. O que está sendo debatido? Nós entendemos como é que está a questão do licenciamento das embarcações, nós sabemos se o governo federal está abrindo licenciamento, de que forma está abrindo, então o governo, antes de pensar nisso tudo, de pensar em um terminal pesqueiro, tem que sentar com alguém para a gente debater isso tudo e o que é que nós vamos fazer. Porque um terminal pesqueiro, vou repetir, pode-se criar uma grande área, um grande número de excluídos, como está na maior parte do estado brasileiro, os terminais pesqueiros públicos estão na mão dos industriais. A principal comporta que impacta o parque é da vila do terminal pesqueiro, né? As comportas do terminal pesqueiro, elas têm ligação direta com o parque através do Lagamar, do Buraco do Ministro. Então, quando se abrem totalmente aquelas comportas, a gente esvazia o nosso parque aqui. Então, você criar um porto ali pode impactar a gente em relação às comportas, principalmente. Eu não sei como que seria feito isso, como que seria o controle das comportas, né? Mas é uma coisa que pode ter alguma ligação com a gente por conta disso. Seria o principal impacto que a gente receberia dessa criação do porto lá. Entre expectativas e preocupações, o futuro do terminal pesqueiro ainda é incerto. O que está em jogo vai além da construção de uma nova estrutura. Trata-se de definir caminhos para uma atividade que sustenta famílias há gerações e que carrega, junto com o pescado, a memória e a identidade do Farol de São Tomé. Diante da grandiosidade do mar e das transformações que moldaram a história do Farol de São Tomé,
Da formação geológica, a chegada dos colonizadores, dos naufrágios aos faróis, do turismo popular à exploração do petróleo. Uma tradição permanece firme: a pesca artesanal. Essa atividade, enraizada no saber local e na convivência íntima com os ciclos da natureza, resiste às pressões de um litoral cada vez mais disputado. Os impactos ambientais, os conflitos com o setor petrolífero e as incertezas provocadas pelas mudanças climáticas exigem da comunidade pesqueira não só resiliência, mas também organização, inovação e políticas públicas eficazes. Hoje, o futuro da pesca no Farol de São Tomé passa por decisões importantes. Projetos como o Terminal Pesqueiro oferecem possibilidades de estruturação e valorização da atividade, mas também demandam diálogo transparente com pescadores, cientistas, gestores públicos e ambientalistas. É preciso garantir que o desenvolvimento não signifique descaracterização e que o progresso respeite a história e os direitos de quem vive do mar. O conhecimento tradicional, a participação das mulheres, a formação das novas gerações e a consciência ambiental são caminhos promissores para fortalecer essa cadeia produtiva. Integrar a tradição e a sustentabilidade, sem perder a identidade, que torna o Farol de São Tomé um lugar único, é o desafio e a esperança de um novo tempo.